Estamos abrindo mais um programa Dicas da Benzedeira. E hoje o assunto é muito interessante, eu particularmente gosto. Aliás, eu gosto de todos, mas hoje nós vamos falar da natureza. Hoje nós vamos falar da bioconstrução e vamos também falar como reciclar a água da chuva e ter um reaproveitamento em alguns pontos da casa. Eu sempre digo, gente, existe uma necessidade enorme de manter a natureza, de preservar essa natureza. O planeta hoje chora, o planeta hoje tem lágrimas nos olhos, porque nós, humanos pensantes, não estamos pensando. E aí sim, eu chamo a todos para que haja um carinho maior com essa natureza que nós usamos quantos anos, mas nós precisamos ainda manter essa mesma natureza na sua integridade, com muito respeito, para que a gente possa manter esse planeta ainda mais muitos anos, muitos séculos. Lembrando que esse planeta já foi dos nossos antepassados. Esse planeta já foi dos nossos avós, dos nossos bisavós e dos nossos pais. Mas hoje nós precisamos pensar no futuro das nossas gerações. Como os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos conseguirão manter o respirar de forma saudável, já que hoje nós não estamos mantendo o planeta Terra. Então vamos juntos observar tudo isso e trazer para junto, no dia a dia, esse respeito aos que vieram um dia e os que ainda virão. Fica aqui com a gente e aprenda, pense um pouquinho sobre tudo isso, porque é um prazer estar com vocês em mais um programa Dicas da Benzedeira. Iniciando mais um programa e agora com o Pedro. Privilégio estar aqui com você, Pedro. Por quê? Porque a gente vai trazer à tona a ancestralidade do Pedro, os antepassados que já mexiam com a construção e vamos trazer também a bioconstrução, que é usar a natureza no bom sentido, respeitando a natureza, porque usar a natureza é respeitar a natureza e fazer com que existe uma interação entre construção e ser humano. Exatamente. Conta como que é essa construção e a sua história. Bom, eu sou descendente de construtores, de pedreiros, né? E na época de 1700, aproximadamente, meu tataravô construiu a matriz de Itapeva, a igreja de Santa Ana e São Joaquim. E meu avô e os irmãos dele, posteriormente, fizeram as duas capelas laterais e o altar-mor. Meu avô pintava a fresco 1700. Naquela época. Né? Meu avô fez isso em 1930, mais ou menos. E minha madrinha também puxou o lado artístico da família e se tornou uma artista plástica. Infelizmente não está mais entre nós. E eu, para preservar essa identidade da família, resolvi me transformar num bom engenheiro. Né? E com essa capacitação que eu obtive, eu fiz alguns cursos, né? Inclusive cursos voltados para a construção com terra e para restauração de imóveis justamente construídos com terra. É um artista. Né? Não, eu não chego a ser um artista. Eu sou um pedreiro melhorado. Bem... Né? Não é que é bem melhorado, porque um pedreiro também é muito bom. Mas ele está juntando as duas coisas, né? Exatamente. Claro, eu tenho o maior prazer de tratar todos os pedreiros com o maior respeito.
porque a gente sabe que é um trabalho duro, né, cansativo e que as pessoas não dão valor. A gente está trazendo agora para tona essa nova, quer dizer, trazendo, né, mais antigo que andar para frente, e você tem esse tipo de construção, mas agora a gente está mostrando de novo para as pessoas a importância disso tudo. Exatamente. Como que é essa construção? Bom, a bioconstrução, ela é voltada para a vida do ser humano. Bio é vida e a construção, né, com terra, como a gente faz, usando os elementos da natureza, né, eles transformam a vida humana numa vida mais saudável. Né? Então é essa questão que a gente sempre tem levantado. O que é melhor? Construir uma casa com cimento, que é radioativo, ou construir com terra, que é um elemento da natureza e que nos dá conforto térmico? Eu estou pensando o seguinte, como que a saúde, como fica a saúde desse ser dentro de uma construção com o cimento e dentro de uma construção natural? Exato. Se você constrói com os elementos atuais, são concreto, bloco de cimento, né? A pessoa vai ter uma casa fria, onde ela vai ter sempre propensão a ter gripe, resfriado, né? Pneumonia. Ao passo que, se você constrói uma casa com tijolos de barro ou com adobe, que é um tijolo de barro natural, ou com a própria taipa, que é, vamos dizer assim, ela é discriminada porque as pessoas acham que construir com taipa é casa de pobre. Mas não é. E ao contrário disso, né, se você usa o barro, a cal, eles são elementos que, quando existe umidade, ele chupa essa umidade, né? E quando vem o calor e esquenta o ambiente, ele libera essa umidade. Né? Então a pessoa que no inverno, quando o sol se inclina 30 graus para o norte, né? A pessoa vai pegar sol só naquela faixa da casa que o arquiteto inteligentemente projeta os dormitórios naquela região. Não é? Eu sou um dos que faz questão disso. Então, você tendo o sol o dia inteiro batendo nos dormitórios... Você tem menos ácaros, você... Exatamente. Que é esse problema de saúde. E como funciona também, meu pai sempre dizia sobre a necessidade do respirar na parte de baixo da casa, que as pessoas acabam não pensando nesse respiro de baixo. Isso também é desse tipo de construção? Sim, exatamente, porque o que acontece? Quando você faz a construção acima do solo, o teu piso não fica úmido. Isso. Né? E aí você tem um ambiente sadio, de baixo para cima e pelas laterais e de cima para baixo. E antigamente tinha muito aqueles... Tudo porões, bem, o porão, né? Mas o porão era um respiro também. Exatamente, né? Tanto que cada casa construída aquelas janelinhas. Tem a janelinha embaixo para ventilar e não deixar que a umidade fique ali retida. E as pessoas estão recebendo bem esse retorno do nosso passado? Eu acredito que as pessoas hoje em dia não têm esse conhecimento, né, Cris? E as pessoas preferem fazer uma construção onde você tenha, vamos dizer, supostamente, entre aspas, olha, minha construção é linda, eu fiz com esse tipo de material, com esse. Se você faz um chão de barro, bem batidinho, né, e depois faz uma camada fina de cal com areia, né, você anda tranquilamente ali, descalço, de chinelo, com sapato. Que delícia! Então a gente está usando o quê? Os elementos da natureza, né, para não criar problema de saúde para o ser humano. Pedro, aí é uma curiosidade, você sabe mais do que eu, obviamente. Quando a gente está falando dessa construção com cimento, você acredita que dá problema de câncer também? Também. Porque eu fiquei pensando, né? Que a radioatividade automaticamente problema, nem que seja câncer de pele ou câncer de né? E você sabe que depois que se deixou de usar a construção com tijolos de barro, né?
A partir, vamos dizer assim, de lá de 1970, quando se criou o bloco de cimento, né, e a construção em concreto, o número de casos de câncer aumentou absurdamente. Então eu estou trazendo isso à tona até para ser um pouco mais drástica, para que as pessoas percebam realmente a importância dessa construção mais natural. Porque quando a gente fala de saúde, quer dizer, além de não revelarem qual é o remédio para câncer, ainda tem aquilo que traz o câncer para nós, né? Exatamente. No próprio dia a dia. Exato. Não é só a pessoa que guarda amarguras, né? Isso, que dizem, né? Que o câncer tem muito a ver com isso e tal. Mas o câncer também provém disso. Provém da química dos alimentos, né? Eu fabrico artesanalmente queijos. Queijo com leite natural. O leite que você compra no supermercado, ele já tem N produtos químicos que geram o quê? Vamos dizer, a pessoa tem aquele problema de ter intolerância à lactose. Muito bem. Meu vocabulário está meio devagar. Mas hoje, tá bom, né? viu? O teu conhecimento está melhor que o meu. Então tá bom assim. Então você veja, quando a gente tem elementos naturais na vida, né, você vive muito melhor. Você cria uma horta no seu quintal, você vai comer muito melhor, né? Então tudo isso faz parte da bioconstrução. Né? A gente vai ter o tempo de mostrar um pouquinho como são esses elementos da bioconstrução. Então eu vou pedir para que vocês não saiam daí, porque no próximo bloco você vai mostrar, vai falar sobre tinta. Tinta natural, é isso? Tinta feita com terra. Fica aí. Hotel Granja Viana. Situado na altura do quilômetro 26 da rodovia Raposo Tavares, o Hotel Granja Viana oferece acomodações simples e executivas. Acomodações com design clean, equipados com ar-condicionado, banheiro privativo, TV a cabo, Wi-Fi, estacionamento e café da manhã. Se você vem a Cotia a trabalho ou a turismo, faça já sua reserva. Opções de acomodações em quartos individuais, duplo, triplo e quádruplo. Localizado na rua Paulo Jacinto, número 30, Jardim São Vicente. Reservas pelo telefone, código de área 11 4551 0933. Estamos de volta, mais um bloco para falar com o Pedro, que tem esse conhecimento incrível e amplo sobre como ter uma vida mais saudável através da bioconstrução. E uma das etapas dessa bioconstrução é a tinta. Tinta feita com terra, né? Como você faz essa tinta? Bom, primeiramente a gente escolhe o tipo de solo, né? E a cor que a gente deseja dar para essa pintura, né? Você pode mesclar os solos, né? Ou pode simplesmente usar um único tipo, né? No nosso caso, nós vamos demonstrar para você como que é feito. Primeiro, nós vamos peneirar a terra, né? Na peneira de fubá, porque ela vai deixar os grãos bem mais fininhos, né? Posteriormente a isso, eu vou adicionar a esse solo uma quantidade de água, que no nosso caso vai dar em torno de 3 litros. Então, o que acontece? Eu vou adicionar a esse solo que foi peneirado na peneira de fubá, com água na proporção de 3 litros mais ou menos, né? Para 1 litro de cola branca para dar a liga. Sim, a liga. Né? E vou bater esse material, né? Vou bater com a furadeira e você já tem uma batedeira especial para isso, que nós vamos demonstrar.
E a tinta vai ficando pronta a partir do momento que você sente a textura dela. Né? Você chega a todas as cores de tinta, Pedro? Ou existe uma gama mais avermelhada? Eu fico imaginando na cor da terra. Sim, nós mas temos um pouco mais amarelada. Paleta de cores. Né? Nossa, porque que incrível. Hoje já existe um projeto que foi desenvolvido lá na Universidade Federal de Viçosa, né? Onde nós aprendemos essa técnica. Né? Existe uma paleta de cores. Depois eu vou deixar para você fotografar, se for o caso, um catálogo desse projeto, que se chama Projeto Cores da Terra. Lindo. Né? Então é muito interessante e dá para você ter uma gama de cores. Você pode misturar esses solos, né? E obter cores a partir da mistura. Você faz uma pintura normal, como qualquer outra tinta? Normal como qualquer E quanto outra. tempo ela demora para secar ou ela seca mais rápido? Não, ela seca mais ou menos no mesmo tempo de uma tinta comum. O que eu estou achando interessante é que tem muita gente que tem alergia à tinta normal. O cheiro e tal, e essa tinta então Não tem cheiro nenhum. E nem tem essa alergia, né? Porque é a própria natureza. E como ela é feita com terra, ela absorve a umidade do ambiente e quando esquenta ela libera. Ela libera. Que interessante. É isso, né? Esse é o princípio, é o mesmo princípio de você usar a pintura com cal. Sim, né? sim. As pessoas imaginam que o cal não serve para nada. Não, na cal, minha casa, a pintura é cal, gente. Exatamente. Eu uso cal porque eu aprendi também com aquele sábio que veio antes de mim que tem que respirar. Exatamente. E essa que é os elementos naturais, todos eles respiram. A árvore respira, a grama respira, o solo respira. Renite, esse problema de renite, eu fico imaginando esse monte de construção fechada, né? Sem o respiro natural das coisas. Eu entro numa obra feita com concreto, com muita poeira, eu já saio de lá espirrando. Porque eu tenho rinite alérgica por conta dessa profissão que eu assumi na minha vida, né? Que é a profissão da minha família toda. Então, é interessante a gente lembrar sempre que para se ter uma boa vida, você não precisa ter luxo. Não, pelo contrário. E eu fico imaginando também o próprio reaproveitamento quando você está fazendo, preparando um terreno, um solo, né, mais reto, aquela própria terra que você retira dali, você tem um reaproveitamento na construção. Na própria construção. Tô certa? Exatamente. E você não desperdiça as coisas, né? Exato, você não joga fora. É porque toda construção que você vai fazer, a primeira coisa, não, preciso fazer o platô. O que eu faço com essa terra? O que eu faço com isso? Ele pega, chama lá uma caçamba, joga tudo e manda embora. E o outro que é mais esperto faz o seguinte, ele pega aquela terra toda, leva para olaria e faz tijolo. Quanto tempo você leva para fazer uma casa? É claro que depende de quantos cômodos ela tem. Sim. Mas vamos supor que seja uma de 2 quartos, cozinha, sala. Uma casa simples. Simples. Se você for fazer isso em mutirão, né, com as pessoas do próprio bairro, né, geralmente as pessoas trabalham mais no final de semana. Sim. Mas como é muita gente, o serviço rende. Acho que acredito que em 3, 4 meses você tem uma casa feita. Gente, olha isso. Então quer dizer que tem uma outra questão que está por trás, é a união entre as pessoas. Exatamente. Então quando a gente está falando dessa construção, a gente está falando também do companheirismo, do amor no coração, de ver a casa do outro, porque daqui a pouco você tem a sua casa também, alguém ajudou. Exatamente. Né? É você entrar nesse movimento. E você passa a viver em comunidade. Sim, passa a viver em comunidade. Apesar dos defeitos de cada um, né? Porque são vários, não é igual ao outro. Não, e são vários. A gente tem vários, né? Exatamente. Mas eu acho que conviver e respeitar também o limite do outro e o nosso também faz parte da vida. E faz parte dessa construção maravilhosa, né? E o prazer de ter você aqui. Com certeza. Como que as pessoas vão te achar? Qual o seu telefone? Olha, vocês podem me localizar pelo celular 011 98286 3193. Se não conseguir falar comigo, manda um WhatsApp
que a gente com certeza responde. E mídia social, Pedro, qual é o seu nome ou como a gente te acha na mídia social? Bom, você pode Tem? me achar como Pedro de Mello no Facebook, né? Pedro D. Ou você pode me achar como Regielo Construções e Projetos Limitada. E esse Melo tem 2 L's ou um Tem só? 2 L's. Então, é muito bom. Anotou? Anotou? Agora é só perceber que dá para ter uma vida muito mais saudável, com menos doença e ter contato com esse homem incrível aqui, com essa energia maravilhosa. E para mim foi um prazer estar com você, Pedro. Muito obrigado. Eu que agradeço. O prazer é todo nosso. Eu que agradeço. Muito agradecido pela oportunidade. O ateliê Formiga Amiga Doce, há mais de 7 anos no mercado paulista, sob o comando da confeiteira Rosana Magalhães, atua na confecção de doces finos para casamentos e festas personalizadas. Hoje a empresa trabalha com vários segmentos de doces sofisticados, bem casados, macarrons, brownies, pães de mel, trufas, cones trufados e chocolates especiais. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento para o seu evento. Conheça um pouco mais da confeitaria pelo Instagram, @FormigaAmigaDoces, ou entre em contato pelo WhatsApp e agende um orçamento. Código de área 11 97411 2565. Mais um Sem Fronteiras Comunidade. Estamos aqui para mostrar todo o movimento do Morro do Saboó em São Roque. Fica aí. Estamos aqui conversando com a Beth no pé do Morro do Saboó, aqui em São Roque. Esse morro tem muita história para contar porque vem de longas datas. Só que está havendo um movimento, algumas pessoas estão se movimentando para manter esse morro vivo, porque a natureza não pode acabar. E é muita gente entrando aqui. E pensando nisso, eu resolvi conversar com essa querida pessoa, que é a Beth, moradora desse morro, que vem acompanhando esse movimento. Beth, como que nós vamos preservar esse morro? Como que nós vamos preservar a vida das pessoas nesse morro com tanta gente entrando sem a infraestrutura para aguentar esse movimento? A infraestrutura é fundamental. Deveria, ou o poder público, ou já que o morro é uma entidade particular, tinha que haver, já existe, partindo da coletividade, esse movimento que nós estamos fazendo, para que haja o turismo é inevitável, porque é um lugar belíssimo e cada vez nós gostaríamos que tivesse mais, mas esse turismo tem que vir com estrutura. Então, você subir até lá em cima, seja de bicicleta, seja a pé, seja como for, é uma visão maravilhosa. Não sei se você vai ter oportunidade de ir até lá. É uma visão maravilhosa, é um lugar lindo, mas você chega lá, você não tem onde beber água, não tem nenhuma estrutura. Então, as pessoas deixam lixo, então, que mas também é um problema grande na natureza. O lixo por si só, ele é um mal muito grande para qualquer espaço de natureza. Então, mas quando a gente está falando de turismo, e turismo é importante, mas que seja um turismo consciente. Todo turismo tem que ter algo por trás que possa aproveitar a oportunidade das pessoas e ensinar, transmitir esse conhecimento. Então, não é a quantidade de pessoas que deveria estar limitado, obviamente, mas é também ensinar as pessoas como não deixar seu lixo para trás, como não estragar o nosso planeta. Certo? Sim, e você pensa assim, você sobe o morro, um exemplo, você leva uma pedrinha. Aí eu peguei só uma pedrinha.
Se 1000 pessoas levarem 1000 pedrinhas, Lá se foram as pedrinhas. então chega uma hora que você não tem mais o que mostrar. E Isso. essa preservação é muito importante. Muito importante, mas aí então é a junção de um poder público dando as condições para que haja um banheiro, para que haja uma coleta de lixo, que tenha um lugar para deixar esse lixo, mas também passar o ensinamento, né? Sim, sim. Aproveitar essa oportunidade e ensinar as pessoas. Porque é um lugar belíssimo, é um lugar de onde você tem uma visão de 360 graus, que você vê em dias claros como hoje, você tem uma visibilidade maravilhosa, uma emoção muito grande quando você chega lá em cima. Só que você chega lá em cima e você não tem água. Então você precisa levar água. Só que na hora que você desce, você não tem mais água. Então, toda essa estrutura, ela tem que ser pensada, ela tem que ser trabalhada. O poder público, nós temos a Sociedade Amigos de Bairro, que é a SAB Saboó. Nós temos os moradores todos mobilizados, e todos trabalhando juntos, nós vamos conseguir, só com o trabalho de coletividade que a gente consegue. Sim. Por isso que eu digo que sem fronteiras é você sair da caixa, é você poder entrar no mundo do outro, é você poder compreender o movimento do planeta. Sim. E sozinho ninguém faz nada. Por isso que a junção dos poderes é importante. Sim. E a comunidade aqui do Morro do Saboó está aqui, o coração aberto exatamente para um bom planejamento e uma boa atitude. Muito obrigada, Eu Beth. que agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo. A SJ Decorações e Festas atua na área da decoração com balões para todos os tipos de festas, aniversários, debutantes, casamentos, balão revelação, festas temáticas, arranjos com balões personalizados. Tudo isso com opção de delivery, que é a opção para o cliente receber sua encomenda no conforto da sua festa, com data e horário agendado. E nas decorações, a montagem acontece no local da sua festa. Aproveite e também presenteie com balões e não deixe aquela data especial passar em branco. Conheça um pouco mais da empresa, acesse o Instagram SJ Decorações e Festas ou então faça seu orçamento pelo WhatsApp, código de área 11 99728 1506. Hoje nós vamos falar um pouquinho da água e fazer todo esse movimento usando um dos elementos da natureza. Nós temos 4: o fogo, a terra, a água e o ar. Sem esses 4 elementos nós não vivemos. E cada um tem uma característica muito grande, muito poderosa e vale a pena aprender. Hoje, como é o momento da água e como está chovendo, não, gente? Por isso essa ideia. Como nós trabalhamos a água no benzimento, quais são as características deste elemento e como que vocês podem usar. A gente usa a água no banho, a gente usa a água no chá, a gente usa a água para fazer o benzimento. A água benta, muito importante nesse ritual do benzimento também. E as antigas benzedeiras, as curandeiras, as herveiras, as parteiras sempre usaram a água. Uma benzedeira não fica sem esse elemento no seu altar. E ele tem um poder característico da limpeza. Ao mesmo tempo que essa água limpa, essa água repõe. Não é a mesma água. Mas quando eu estou fazendo o benzimento e estou com essa água benta, e nesse momento eu faço o sinal da cruz desses 4 elementos usando o poder da água benta, é o momento que eu estou limpando essa pessoa que veio até a terra do bugio atrás deste equilíbrio, desta ajuda.
A água, quando nós bebemos, é quando ela ajuda na limpeza, onde ela tira todas as toxinas. É através da água e desse movimento do rim que nós limpamos e equilibramos tudo isso. Nós fazemos o uso da água na limpeza dos cristais. Nós usamos o uso da água em todos os pontos da casa. Nós colocamos sal dentro da água para poder fazer a limpeza dos cantos. Nós deixamos essa pessoa mais tranquila quando ela consegue se relacionar com esse elemento. A característica principal, ou uma das características principais da água, são os nossos sentimentos. Quando nós falamos da água, nós falamos das emoções, das nossas próprias emoções. Por isso que muitas vezes, quando eu gosto de vela, mas eu gosto da vela no elemento do fogo, na magia do fogo. Em alguns momentos eu dou a dica que é acender o fogo junto com um copo d'água na frente, para que a gente possa estar filtrando essa energia. São as dicas da benzedeira. Tomem bastante água, porque no momento que você bebe essa água, além de você estar limpando o seu organismo, você está limpando e renovando as suas emoções. Tá desequilibrado, tá nervoso? Toma água. Tem uma outra dica que é muito legal. Por que o benzimento dá certo? Porque nós temos dentro do nosso corpo quase 75% de água. O planeta tem água. As nossas moléculas são compostas de água. No momento que a gente faz esse movimento do benzimento, nós estamos reorganizando essa água interna. E a água também tem o poder de captar. Quando você joga energia positiva na água, ela é uma boa água. Quando você coloca energia negativa na água, ela é uma má água. O que eu quero dizer que quando nós passamos por aí e recebemos aquele olhar desconfiado, aquela inveja, a demanda que as benzedeiras dizem, é exatamente o movimento da nossa própria água. O outro não nos quer bem, ele joga essa demanda, ou nós estamos protegidos, ou a gente vai captar através da nossa água interna essa energia negativa. Então, por que não só jogar energia positiva para o universo? Quanto mais você coloca energia positiva, mais você recebe através da sua água toda essa energia positiva também. Usem a água. Nós vamos falar como preservar a água tão milagrosa do nosso planeta. E hoje eu trago a Dúnia, para a gente poder falar um pouquinho dessa questão de como que a gente vai manter mais tempo esse planeta do jeito que a gente gostaria que ele estivesse. A natureza precisa ser preservada, e quando eu falo da natureza, eu também estou falando da nossa água. E nós sabemos que a nossa água está escassa. Cada ano que passa a gente tem menos água. E a gente está tentando aí mudar essa cultura dentro das nossas casas, que é a forma como que a gente vai usar essa água. Por isso que a nossa convidada de hoje é a Dúnia. Agradeço muito estar aqui hoje. Esse lugar é espetacular. Essa terra do Bugio tem uma energia fantástica. Hoje, como vamos falar de sustentabilidade, esse lugar ele é mágico, ele traz essa magia para a gente, justamente por falarmos do que é sustentável hoje. Nos dias em que vivemos hoje, todas as empresas, não só empresas, as pessoas vêm buscando isso, essa parte sustentável, de viver mais em harmonia com o ambiente. E isso é fundamental para as pessoas. Quando a gente está em harmonia com o ambiente, a gente está em harmonia conosco mesmo. Sim. A gente acaba tendo uma vida mais saudável
E aí os nossos pensamentos se tornam mais saudáveis também. Sim. Por isso que eu fiz questão de te trazer. Falar sobre sustentabilidade, para mim, é essencial, porque, como você sabe, eu sou engenheira civil de formação e atualmente estamos atuando aí no mercado de trabalho, onde as pessoas buscam a gente para poder fazer adaptação, não só em suas residências, mas em empresas, trazendo certificações, né, sustentáveis para isso. Então, esse trabalho que a gente desenvolve, a Terra do Bugio tem tudo a ver com isso. É verdade, eu acho que aqui a gente sempre está tentando preservar essa natureza que a gente fala, e eu sempre falo como benzedeira dos 4 elementos, que é o fogo, terra, água e ar. E hoje nós vamos passar uma dica da benzedeira com relação a essa água que no começo do programa eu citei para vocês. A água está acabando, o planeta está secando, e qual é a solução? Nós temos um sistema de captação de água que é feito através de calhas no telhado. Esse sistema de captação, ele cria, nós temos um reservatório que faz essa captação e utilizamos os próprios elementos da terra para poder fazer esse tratamento. Através desse tratamento, a gente tem várias utilidades essa água. Ela pode ser utilizada em chuveiros, ela pode ser utilizada em máquinas para lavar roupas, ela pode ser utilizada inclusive nos banheiros, em descargas para os banheiros. Eu posso tomar banho com essa água que a gente vai captar da chuva? Sim. Que incrível. O sistema de tratamento, que são os elementos que a gente usa da terra, é a brita, a areia e o carvão ativado. Então é natural. É 100% natural. 100% natural. Então você tira da natureza. Na verdade, eu não gosto dessa palavra tirar, porque na verdade a gente está tentando repor aquilo que já foi perdido, né? Sim. Então nós pegamos os elementos da natureza para fazer essa composição e entrar nesse trabalho de captação, e isso filtra. Sim. Ah, é um processo de filtragem. De filtragem. Natural. Natural, 100% natural. Qualquer pessoa, todas as pessoas podem ter esse sistema de Podem, captação? qualquer pessoa pode ter. Isso, inclusive, hoje em dia eu tenho escutado que os condomínios estão aplicando o sistema também quando eles estão no momento da construção. Exatamente. Todo o processo construtivo hoje, devido ao momento em que a gente vive, né, as pessoas têm tido essa consciência. Então as novas construções e os processos construtivos têm aproveitado muito esse sistema de captação e têm utilizado isso também não só como um recurso, né, de redução, Sim. mas também como conscientização na questão da gente manter os nossos recursos naturais. Você sabe que agora surgiu uma ideia que eu fiquei com uma vontade enorme de ter você e o seu sócio, porque você tem um sócio. Sim. Falando nas escolas sobre essa questão. Será um imenso prazer. Levando isso para os nossos jovens, porque a diferença do nosso planeta está no entendimento que os nossos jovens hoje têm para aplicar daqui para frente. Sim. Quem faz a mudança do planeta são os jovens. Então acho que aqui fica mais uma dica. Com certeza. A gente trazendo isso na essência de uma criança, ele vem trazendo isso ao longo da sua vida. E isso é muito gostoso. A gente já desenvolveu um trabalho o ano passado em uma escola em Cajamar e foi muito bacana o trabalho que a gente fez. Levando esse sistema sustentável, as crianças, foi feito um sistema de plantio de árvore, né? E esse sistema, o pessoal fez uma adaptação na cobertura da escola. E lá foi feita a captação dessa água para o pessoal fazer a rega dessas árvores. Exatamente. Isso. E aí esse jovem já fica pensando, mas a dica mesmo fica para o próximo bloco e eu espero que vocês fiquem aí, aonde vocês estão, até a gente voltar.
Atenção você, amigo, empresário e comerciante que acompanha a Cotia TV. Estamos com a campanha para ajudar você na divulgação do seu negócio e do seu delivery. Entre em contato com a nossa equipe, porque juntos somos mais fortes e podemos fazer muito mais. Conte com a nossa equipe para promoção e divulgação do seu negócio. Estamos de volta ao programa Dicas da Benzedeira. Com a Duni aqui conversando com a gente sobre a captação da água da chuva para uso doméstico ou empresarial. Mas é exatamente a questão da preservação do nosso planeta e dessa água que está acabando. E voltando com essa questão, que eu vou sempre fazendo, eu vou fazendo esse paralelo entre a nossa conversa e aquilo que a benzedeira acaba, ou os benzedeiros acabam aplicando. E a gente usa muito o sistema do carvão. Para nós, benzedeiros, o carvão faz a limpeza do lugar. Ele atrai essas energias que precisam ser trabalhadas, né, para esse carvão. Como é que você faz o filtro dessa captação de água da chuva pelo carvão? Nós utilizamos uma garrafa ou um tambor, como se fosse uma cisterna, e são 3 camadas. A primeira camada é o carvão, a segunda camada a gente utiliza uma areia. Carvão, areia. E a terceira camada é a brita. Uhum. Esse processo, quando a água desce pela calha que cai nesse reservatório, ele faz todo o processo de filtragem. O que é essa brita? A brita é uma pedra. É a pedra que a gente usa no jardim? Exatamente. Mas não é redondinha? Não, é aquela simplesinha mesmo. É a pedra que a gente usa para construção. Aquela pedra cinza que a gente chama como brita. Tá. É a pedra cinza. E o carvão é o carvão que a gente encontra para churrasqueira? É a mesma coisa? Ou ele Não, é diferente? ele é diferente. Ele é um carvão ativado, utilizado para aquário. Ah, já sei qual é. Uhum. É o carvão para aquário. Para aquário. Isso. Uhum. Mas ele tem uma finalidade muito parecida com o carvão que a gente extrai da madeira. Então deixa eu voltar um pouquinho, que essa dica da benzedeira do carvão que eu coloquei para vocês no uso, no momento do benzimento, não é o carvão do aquário, mas é carvão também. Não é isso? Exatamente. Tá bom. Né? Então, nesse processo, quando a gente faz ele, a água, por mais que ela venha suja, ela vem suja da sujeira da calha. Uhum. Ela tira aquela impureza simples, porque a gente recebe um produto limpo da natureza. Ah, gente, eu acho tão incrível. Como é que essa água que está lá em cima, que muitas vezes, infelizmente, saiu de um rio sujo, subiu, se eu estiver errada, você, como engenheira especialista nesse assunto, pode consertar também. Como é que desce tão limpo? Como que acontece? Como será que acontece esse filtro? O que acontece em cima, no né? processo, quando ele é feito, né, o processo de captação, que é a formação da nuvem, ela já está limpa lá em cima. Então ela é o filtro. Ela é o filtro. O que a gente tem de impureza quando ela desce é a questão da nossa camada de ozônio. Que infelizmente, pela ação do homem, a gente retém essas impurezas na camada de ozônio. Então a chuva, quando desce, ela já não tem a pureza que ela tinha há anos e anos atrás. Exatamente. Uhum. Devido à questão da degradação do homem. Sim. Então, essa impureza que desce, a gente tem a questão do telhado que suja. Sim. Então, a gente filtra essa impureza. Por isso que ela não serve para consumo, mas ela serve para você tomar um banho, ela serve para você usar numa descarga, para você lavar a sua roupa. Pra gente colocar na horta. Pra gente colocar na nossa horta. Uhum. Ela é perfeita para isso. E aí a gente consegue fazer com que o nosso planeta seja um planeta com um pouco mais de chance de sobrevivência. Exatamente. Porque o planeta está morrendo. Sim. Né? E eu não sei se as pessoas estão tendo essa consciência.
cerca de 3 anos atrás, nós tivemos essa questão de falta de recursos hídricos, né? Todo mundo passou por essa questão da crise hídrica. Sim. E foi suficiente para que as pessoas parassem 5 minutos para pensar, né, que a nossa ancestralidade tinha uma cautela e um cuidado com relação à água. Porque eu acho que mesmo que eles não tivessem consciência disso, Dunia, eles eram pessoas mais simples. E quando você volta para as suas raízes e volta para a simplicidade, você automaticamente preserva aquilo que você tem. Sim. Né? Através dessa simplicidade. Então, às vezes, sem a falta daquele conhecimento tão técnico, tinha a essência da simplicidade, da preservação daquilo que é utilizado. A questão da modernidade em si tem nos ajudado por trazer novas tecnologias, sim, sustentáveis. A gente tem recebido bastante tecnologias sustentáveis, mas ao mesmo tempo essas tecnologias às vezes nos traz, a gente se retrógrada, né? Em algumas situações, porque a gente deixa de ver ou de enxergar coisas muito boas que estão às nossas frentes. Sim, sim. Ou seja, a gente depende da água, a gente depende do fogo, a gente depende do ar. E da terra. E principalmente da terra, porque nós estamos aqui único e exclusivamente de passagem. Dunia, eu consigo fazer essa captação em qualquer lugar, aqui na Terra do Bugio, que a gente tenta preservar tudo isso da melhor forma, fazer essa captação, principalmente para a gente trabalhar com as ervas que nós plantamos e colhemos para uso no benzimento, uso nos banhos e etc. Sim, áreas rurais são as melhores áreas de captação de água de reuso, porque a gente tem o benefício maior que é a nossa natureza, você tem uma área completamente aberta, então é muito fácil fazer a adaptação no telhado e fazer essa captação e adaptação sem problema nenhum. E a gente não agride a natureza fazendo essa captação. Eu digo, o mecanismo, a própria estrutura dessa captação? Não, de maneira nenhuma. As pessoas olham e enxergam essa captação? Sim, não. A captação ela é via calha, ela vai ficar extremamente super discreta. Então, assim, as pessoas não vão conseguir visualizar. Se você não disser que você não tem, eles não vão saber. Ai, mas eu vou contar para vocês que eu vou dizer que a gente tem mesmo, porque eu quero uma placa ali bem do ladinho dizendo captação de água da chuva para uso. Um prazer enorme estar com todos vocês, nossos seguidores, aqueles que vêm nos acompanhando programa a programa Dicas da Benzedeira Cutia TV. E vocês sabem que cada programa tem uma novidade, tem uma curiosidade e mais do que isso, é um programa que faz a gente parar para pensar. Hoje nós falamos sobre 2 assuntos, bioconstrução e o reaproveitamento da água da chuva. E aqui fica a dica da benzedeira, como ter uma vida mais saudável. E ter uma vida mais saudável é respeitar tudo isso. É respeitar a natureza, é respeitar o planeta, é respeitar as estações e é respeitar as pessoas. Dessa forma, nós estaremos respeitando a si próprio. Entre, acompanhe, curta a nossa página Cutia TV. Entre também e curta Dicas da Benzedeira, Terra do Bugio e Benzer Vencer. Porque eu, Cris Menberg, benzedeira, sempre estarei com vocês. Até a próxima!
fiquei sabendo, tive o conhecimento através do Eli Correia, porque a minha mãe também ouve muito, ela é fã dele, e também pela Cris, né? E assim, eu vim com a minha família, e aqui a gente sente uma paz muito grande. Eu recomendo para que as pessoas que estão precisando, né, de encontrar paz, de um benzimento, vir aqui, porque a gente se sente muito bem.